Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu tenho mais um vídeo, dessa vez sobre uma leitura, então aí no estilo meio resenha, que eu ainda não fiz, né, nesse canal, e eu resolvi trazer hoje a minha primeira leitura de 2025. Eu espero que a minha iluminação não esteja muito esquisita, muito estranha, eu tô tentando acertar um pouco aí a iluminação, o local de gravação. Eu resolvi gravar de noite para poder conseguir desligar o ar-condicionado e ver se fica com menos ruído. Então é tudo meio que em fase de teste, né? Dito isto, vamos à minha primeira leitura deste ano, que é o livro Suave é a Noite, do Fitzgerald. Eu já li do autor O Grande Gatsby, no ano de 2023, e eu gostei bastante do Grande Gatsby. Eu fiquei apaixonada pelo livro. E no ano passado, em dezembro, eu ganhei esse daqui de Natal e eu coloquei como uma meta, né, literária para 2025, ler esse livro. Inclusive, eu já fiz um vídeo com todas as leituras que eu quero fazer no ano de 2025. Se você ainda não viu, eu vou colocar aqui em cima no card. Vou deixar também linkado aqui embaixo. E eu resolvi começar com O Suave é a Noite. O Fitzgerald, depois que eu li O Grande Gatsby, eu já senti que provavelmente ele vai se tornar um dos meus autores favoritos. E depois de ler Suave à Noite, eu confirmei que eu gosto muito da escrita dele. Nesse livro aqui, a gente vai ter uma estrutura um tanto quanto diferente, né? Acho até que bem diferente do que a gente vê no Grande Gatsby. O Grande Gatsby é um livro bem fininho, né? Que a gente tem aí um narrador, o Nick contando a história, né, sobre o Gatsby. E tem uma aura muito diferente da que a gente encontra nesse livro aqui. O Suave é a Noite, ele é um livro que o Fitzgerald escreveu depois da depressão, né, da Grande Depressão ali de 29. E ele tem uma aura mais melancólica, ele tem uma certa tristeza, né, nesse livro. O Suave é a Noite, ele é um livro em que a história começa antes da crise de 29, ela se estende, né, depois da crise. E, como a gente sabe, é um livro que se passa, que a história se passa, e que ele também foi escrito nesse período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E isso é muito importante na história em si. Não acredito que na história, tanto assim, do personagem, não fica tão claro essa questão da guerra no livro. Não é que não seja claro, né? Na verdade, assim, a gente tem menções à guerra, mas ele é um pano de fundo da história, mas não é tanto assim, sabe? Como a gente pode ver em outros autores, né? Em outros livros, como livros do Hemingway, por exemplo. Mas o que o Fitzgerald faz aqui nesse livro é muito interessante, porque ele traz uma coisa mais psicológica, né, do efeito da guerra também. Mas eu acho que não é nenhuma questão tanto assim do efeito da guerra, mas é uma metáfora mesmo, sabe? A gente acompanhar a história do personagem principal, do Dick, a gente tem uma metáfora com a guerra. A gente vai ter um personagem em decadência. Isso que a gente vai encontrar aqui nesse livro. E eu acho muito interessante também ver uma diferença de escrita do Grande Gatsby para esse livro aqui. O Fitzgerald, ele trabalhou por um bom tempo nesse livro, eu não vou lembrar agora quantos anos, mas aqui na introdução dessa edição da Penguin, eu gosto muito dos livros da Penguin, eu acho a introdução, todos os textos que vêm de apoio são ótimos, aqui também tem um ótimo pós-fácil. E aqui na introdução fala sobre isso, o tempo que o Fitzgerald levou para escrever esse livro, e que ele fez várias versões aí, 18 versões do livro. O livro não foi bem recebido quando foi lançado, e ele nunca conseguiu publicar essa versão final que ele queria fazer. E aqui nesse livro é interessante porque
a gente vê uma escrita do Fitzgerald que ele acabou sendo bem influenciado pelo estilo da época. Então aqui no Suave à Noite, a gente vê um Fitzgerald diferente do Grande Gatsby, e eu não posso dizer sobre os livros anteriores porque eu ainda não li, né, o Sobre Belos Malditos e o Eixo Lá do Paraíso, para ver como era a escrita do Fitzgerald naquela época. Mas do Grande Gatsby para esse aqui, tem uma diferença sim. Aqui no Suave à Noite, a gente sente o quanto ele traz a história um pouco mais pro realismo que tinha na ficção norte-americana nessa época, na década de 30, e nessa ficção americana ali desde a Guerra Civil. Então a gente tem a escrita do Hemingway, por exemplo, que ela é muito mais simples, né? E o Fitzgerald no Grande Gatsby, por exemplo, ele tem um estilo de escrita, ele tem assim uma coisa meio que ele chamava de evocação, né? E aqui já é um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão. Nesse livro, a gente tem um casal que é muito rico. Então a gente tem a Nicole, que a família dela é muito rica, que se casa com o Dick, que é um médico, um psiquiatra. Mas o interessante, né, nesse livro, apesar das pessoas acharem que é um livro, as pessoas da época, e talvez hoje, quando alguns pegam para ler, tenho a sensação de que é uma história só sobre essa galera rica, sobre playboy, né, que não trabalha e tá sempre gastando dinheiro. Só que é além disso, sabe? Quando a história começa, a gente tem um livro aqui que é bem experimental. Então a gente tem um Fitzgerald mergulhando muito no psicológico, principalmente do Dick. E é uma história meio fragmentada. O livro ele é dividido em 3 partes. Então a gente começa com essa personagem chamada Rosemary, que é uma garota muito nova, que ela é atriz, chegando ali na Riviera Francesa com a mãe, e ela conhece o casal, Nicole e Dick. E ela já fica muito, muito atraída por esse casal, mas também ela se apaixona pelo Dick. E logo ali de cara você já tem alguns problemas. O casal naquele ponto já está passando por problemas no casamento. O casamento já está indo, né, para o fim. E é interessante que a gente tem essa personagem muito nova, e a gente acompanha a consciência dessa personagem, da Rosemary, o que ela vê, né, o que ela, a impressão que ela tem sobre esse casal, e ela fica encantada. Ela fica encantada por eles, por essa vida que eles aparentam ter ali. E a mãe dela também joga muito ela pra cima do casal, para ela ir lá e conhecer, ir atrás. A mãe percebe que ela está apaixonada pelo Dick, mas esse ponto de observação da Rosemary, ele também não dura muito. Já na primeira parte do livro, a gente já pula para a observação do Dick, e aí a gente vai vendo que ele vai se atraindo por essa jovem, e na verdade a gente nunca sabe se de fato ela corresponde aos sentimentos dele da forma como ele espera, né? Da forma, se ela realmente está tão interessada, se ela realmente ama o Dick como ele pensa que ela ama. Isso é uma coisa que a gente não tem essa resposta, né? E nesse livro aqui, o Fitzgerald ele usou muito os aspectos da vida dele. Ele usou os amigos, ele usou as crises da Zelda. A Zelda ela tinha problemas psiquiátricos, né? Ela ficou internada. Ele usa muito isso aqui. E também ele próprio, né? Ele usa o fato de que ele era tido como um jovem muito promissor. Esperava-se muito dele, de que ele seria aí, né? Porque o primeiro livro do Fitzgerald já foi bem recebido, o Eixo Lá do Paraíso, o primeiro romance, né?
E ele escrevia contos para revistas, ele era tido como um escritor muito promissor, esperava-se muito dele, mas ele passa por esse cansaço, ele tem uma certa desilusão após esse sucesso dele inicial, e o Fitzgerald também tinha problemas com o alcoolismo, e quando ele bebia muito ele ficava desagradável, e isso a gente tem algumas dessas características no personagem Dick, por exemplo. E isso acabou sendo um problema, porque os críticos da época ligavam o Fitzgerald ao personagem do Dick, né? Mas eu não acho que seja o Fitzgerald, sabe? Eu não li ainda muito sobre a vida do autor, eu não tenho a biografia dele, mas me parece, eu vi outros críticos, né, falando sobre que essa ligação que foi feita na época, ela não é uma, como eu posso dizer, ela não é justa, né? Aqui no livro, então, a gente vai ter, como eu disse, o personagem, o Dick, e que a gente vai acompanhar essa decadência do personagem. E eu marquei bastante coisa aqui, né? Nesse livro eu resolvi marcar 3 coisas, então eu coloco aqui as tagzinhas, né? As partes favoritas pra mim, né, eu sempre marco. E 2 pontos aqui do livro que são as evocações da guerra e as partes que têm a ver com identidade. Então, como eu disse, a gente tem a guerra como um pano de fundo. Você tem algumas cenas, como por exemplo o Dick estando ali numa parte em que havia as trincheiras, né, da Primeira Guerra Mundial, então a gente tem essas cenas. Mas o mais importante que Fitzgerald faz aqui é colocar pequenos detalhes que podem ser relacionados, que são relacionados, na verdade, à guerra. Então, algumas cenas em que ele, quando ele tá falando sobre algum personagem, sobre alguma reação, sobre algo que está acontecendo, que ele usa os sons da guerra, em que ele usa termos que são relacionados a armas, a bombardeios, por exemplo, né? Então você tem isso ao longo do livro. A guerra, ela é essa metáfora central do livro para esse caos moral, para essa destruição dos valores humanos, dos relacionamentos, porque a gente tem um livro que se passa nesse período entre guerras, né? E aí a gente tem aqui, né, essa geração que eu acho que foi chamada, né, a gente tem o termo de geração perdida, principalmente ali nos Estados Unidos. Então, esse livro descreve muito essa geração. E o que aconteceu com essa geração? O que acontece com essas pessoas, né, principalmente jovens, que foram ali para a guerra com seus 18 anos de idade, e aí quando a guerra acabou, eles voltaram sem saber ao certo quem eles eram, o que eles iam fazer, né? Eu voltei da guerra e agora? Né? Eu era um jovem que eu estava estudando, eu não sei o que fazer, eu não sei passar por esse trauma. Então aqui é o que a gente tem nesse personagem, né, no Dick, que você vai ter um personagem que era muito novo, muito promissor. A gente vai acompanhar essa história do personagem na segunda parte do livro, que é muito interessante também. Eu acho interessante a forma como o Fitzgerald escreveu, né? Como eu estava dizendo, a primeira parte do livro, ela é tida como uma introdução, com a Rosemary chegando, você conhecendo um casal, até que tem um grande acontecimento nesse livro, que eu vou tentar não dar spoilers aqui, mas acontece uma coisa muito chocante, e a gente vai ter uma crise da Nicole, e aí a gente entra na segunda parte do livro, em que a gente vai ter a apresentação do personagem, né? E aí a gente vê esse médico muito promissor, muito jovem, conhecendo a Nicole. E se você não leu o livro, teremos aqui alguns spoilers a partir de agora, né? Então você pode pular. Mas ele conhece a Nicole
numa clínica psiquiátrica, porque ela tem ali, é dito que ela tem uma esquizofrenia, né? E ele começa a cuidar dela, ele é o médico dela, e em um determinado momento ele resolve se casar com a Nicole. E, e ele passa a vida dele ao redor dessa mulher, né? Tentando curá-la. E com o passar do tempo, ele vai percebendo que essa necessidade dele de cuidar da Nicole o tempo todo começa a drenar a vida dele, né? Começa a puxar ele para baixo, ele começa a sentir falta da pessoa que ele era, dessa história de amor que ele imaginava na cabeça dele. E, e você vai vendo o personagem se deteriorando. Então a gente vai ter um personagem que vai começar a beber muito. Todo o problema dele com o alcoolismo, esse problema dele com essas crises da Nicole, ou como a história começa com a Rosemary, com a observação dela, eu acho que demora um pouco pra gente se conectar com essa tristeza do personagem, sabe? Do Dick. Porque como a gente tem uma personagem muito jovem, que ela fica bem encantada com esse casal e com o modo de vida desse casal, demora um pouco pra você sentir essa conexão com o personagem pra acompanhar essa decadência dele. E isso é uma coisa que Fitzgerald percebeu e tentou ao longo da vida dele mudar. É por isso que ele reescreveu tanto o livro. Mas eu acho interessante esse ponto de vista, você acompanhar essa menina, né? Ela é uma menina muito jovem e, e me deu um sentimento assim muito interessante de como que a gente vê a vida do outro, né? Porque ela quer estar com aquele homem, ela quer. Ela acha a Nicole também uma mulher muito bonita, tem toda uma. Quando a Rosemary fala da Nicole, tem assim uma aura, uma coisa meio misteriosa, sabe, ao redor. O que realmente acontece enquanto você tá lendo o livro, porque a Nicole em si, você não tem muito o ponto de vista da Nicole sobre as coisas, né? O foco da história quase nunca está na Nicole. A gente fica afastado dela, dessa subjetividade dela, até a segunda parte do romance, né? Quando começa a contar o passado, como eles se conheceram, e a gente vai descobrir coisas sobre a vida da Nicole que, quando eu descobri, eu fiquei assim muito chocada, né? Porque fez muito sentido pra mim muita coisa. Eu acho que o que a Nicole passa no livro me pegou de uma forma que mulheres, né, assim, na história, mulheres que passavam por situações muito traumáticas e acabavam desenvolvendo algum tipo de transtorno psicológico, ou determinados comportamentos, nem um transtorno em si, mas determinados comportamentos, né, por causa desses traumas, elas eram tidas como mulheres histéricas. Então, você tinha mulheres sendo internadas por histeria. E isso é uma coisa muito, muito chocante, é doloroso de ler, né? Então, quando eu li o que a Nicole passou, pra mim foi uma coisa assim de, nossa, coitada dessa mulher. Mas o livro também ele apresenta essa coisa da nova mulher, sabe? O tema da nova mulher ali depois da guerra, né? A mulher lutando pela sua identidade, pela sua independência, por trabalho. Isso aconteceu, né, historicamente ali, nesse período entre guerras. E a gente acompanha esse desenvolvimento da Nicole também durante a história, até que ela consiga se desvencilhar do marido, né? E aí a gente tem esse processo dela de cura, que eu achei muito interessante. O Dick,
como eu disse ali na segunda parte do livro, você começa a saber mais sobre a história dele, você começa realmente a entrar ali a fundo na mente desse personagem e você vai se conectando cada vez mais. E é muito triste, porque a gente tem um personagem que ele simplesmente desiste, né, de tudo. Eu não sei se desiste de tudo é a palavra, mas ele coloca tudo ali em jogo. Ele coloca a carreira dele, né, o futuro promissor que ele tinha, essa vitalidade, tudo em prol de tentar resgatar essa mulher, de tentar curar essa mulher. E é quase como o personagem, né? É quase como você tentando curar e você tentando resolver os problemas do mundo, sabe? Você não saber o que você quer fazer, né? Você ter. Porque a gente tem um personagem realmente em depressão, né? E, enfim, é muito complicado. É uma história dolorosa. Eu acho que, assim, até o final, assim, do livro, você fica depois pensando também, porque termina de uma forma que você não sabe ao certo o que vai acontecer com esse personagem. Mas eu gostei muito desse livro, muito. Eu gostei muito do Grande Gatsby. Eu acho que talvez ainda seja o meu favorito, mas eu ainda tô pensando muito sobre esse livro, sabe? Porque aqui a gente tem um Fitzgerald muito experimental. Em um determinado momento, na segunda parte do livro, você tem uma parte que é cartas, né? E isso é esse toque experimental, sabe? Ele fazendo uma coisa meio fragmentada, o que é muito interessante, porque, como eu disse, é um Fitzgerald usando o psicológico. E tem um determinado momento também da segunda parte do livro que você tem fluxo de consciência da Nicole. Então é interessantíssimo. É uma narrativa que você vai pegando as coisas que foram acontecendo, né? Tudo meio fragmentado, meio fora de ordem, né? Como eu disse, você começa com a história lá na frente, de repente, a segunda parte você tem o passado, e quando termina a segunda parte, você volta pro presente, pro que tinha acontecido lá no início, nessa primeira parte do livro, você volta para aquela parte, aquela crise da Nicole. Então, sabe, cenas que o Fitzgerald ele consegue fazer essa teia de acontecimentos de uma forma que, pra mim, é impressionante. A gente tem vários personagens, essa descrição de personagens, lugares de histórias, tem uma coisa meio poética em alguns momentos, que é uma coisa meio Fitzgerald mesmo, o Grande Gatsby, eu acho muito, pra mim, eu acho muito poético. A forma como ele descreve tudo, descreve cenas, os bailes que o Gatsby dá, por exemplo. Mas enquanto ele faz isso, ele consegue juntar esses acontecimentos e fazer um emaranhado que é muito assim, muito surreal, sabe? Então, eu gostei bastante, um livro que mexeu comigo, que me fez pensar muito sobre a questão da identidade, essa coisa do... E não é a identidade só do personagem Dick, né? Em determinados momentos você tem a Nicole também se perguntando quem ela é, tentando entender quem ela é, para além desse marido que ela tem, além dessa fortuna que ela tem, que foi deixada para ela como herança, quem ela é, o que ela vai fazer, quem ela ama, com quem ela quer ficar, quais são os desejos dela de verdade, né? Então é muito interessante, te faz pensar muito. Como eu disse, essa questão da decadência do personagem, como o personagem começa de uma forma e as coisas, as decisões que ele vai tomando ao longo da vida, mas as coisas que vão acontecendo também ao redor dele vão fazendo
com que ele vá definhando, sabe? E você vai se entristecendo junto com ele, né? Então eu acho que é um livro muito emocionante. Eu já quero fazer uma releitura num futuro, porque eu acho que tem muito mais coisa para eu pegar além do que eu peguei aqui. E para mim foi maravilhoso. Eu acho que vale super a pena a leitura. Eu não sei se eu indicaria, quem nunca leu Fitzgerald, eu não sei se eu indicaria começar por esse aqui. Eu acho que seria legal começar pelo Grande Gatsby, sim. Mas se você já leu o Grande Gatsby e gostou, essa leitura aqui também vai ser maravilhosa. Se você gosta desse período entre guerras, da literatura do período entre guerras, eu acho também que vai ser muito interessante. Se você gosta de uma leitura também psicológica, eu acho que é uma ótima leitura, super indico. É isso. Se você já leu Suave à Noite, comenta aqui embaixo o que você achou, vou gostar muito de saber. Se teve algo que você pegou dessa história que eu não tenha comentado aqui e que você queira também comentar e começar essa conversa. Se você não leu e quer ler, também comenta aí embaixo, eu vou gostar de saber. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!